Na aula passada, aprendemos sobre a importância da sintonia e da frequência dos conjuntos acústicos. Agora, faremos a aula 3 do módulo de fundamentos. Essa é a última aula desse módulo, na qual vamos nos aprofundar no conceito de sintonia e entender que o acoplamento também é responsável pelo desempenho da solda. Vamos lá? Uma outra maneira de entender a sintonia, de entender esse ajuste de frequência, é olhando para o comprimento de onda, pois o comprimento de onda está correlacionado com a frequência. Nesse diagrama, vemos a maneira, o modo como a onda ultrassônica é propagada no conjunto acústico durante a operação. O comprimento de onda é a distância percorrida pela onda ultrassônica em uma oscilação completa e é representado pela letra lambda. Normalmente, os elementos do conjunto acústico são de λ/2, ou seja, de meio comprimento de onda. Isso quer dizer que o comprimento de cada um dos elementos é do tamanho de metade de uma oscilação completa da onda ultrassônica propagada neles. Nos conjuntos acústicos, o máximo de amplitude de vibração ocorre justamente entre os elementos. Por exemplo, a região de interface entre o transdutor e o booster é justamente a região que se tem uma amplitude máxima de vibração. Daí também a importância de ajustar a frequência, pois, como já disse, o comprimento de onda está relacionado com a frequência. Novamente, na interface entre o booster e o sonotrodo, temos uma amplitude máxima de vibração. Da mesma forma, a amplitude também é máxima na interface entre o sonotrodo e a peça que será soldada. Logo, ajustar a sintonia é otimizar a capacidade de acoplar e transmitir a vibração ao longo dos elementos do conjunto acústico. É potencializar a capacidade de entregar o ultrassom à peça que será soldada. Basta um único elemento fora de frequência para comprometer a eficiência da solda. Tão importante quanto a região de máximo de vibração das peças é a posição nodal de vibração dessas peças. Note que há regiões nas quais não há vibração, não há amplitude de vibração. Essas regiões são conhecidas como posições nodais ou simplesmente nós de vibração. Imagine uma corda vibrando. Há regiões dessa corda em que não há vibração, em que essa corda não vibra. Ela permanece parada nessas regiões. Essas são as regiões nodais. Observe que o anel do booster está posicionado exatamente em uma região nodal. Isso não é por acaso, pois só é possível fixar um conjunto acústico em uma região em que naturalmente não existe vibração. Se não adotarmos esse procedimento, se fixarmos o conjunto acústico em uma região em que há vibração, nós vamos atrapalhar a vibração do conjunto. Por exemplo, se fixássemos o conjunto acústico nessa região, estaríamos inibindo a vibração do conjunto, uma vez que estamos segurando o conjunto acústico exatamente onde ele tenta vibrar. Ao inibir a vibração do conjunto acústico, causamos a redução do fator de qualidade mecânico, o QM, medido pelo analisador TRZ. Logo, as regiões nodais também são de extrema importância. Mas do que depende a frequência? Como eu posso ajustar essa frequência? Como eu posso sintonizar o conjunto acústico? A frequência depende das dimensões dos elementos do conjunto acústico e também das propriedades do material de que são feitos os elementos. Em um menor grau, a frequência também é influenciada pela temperatura. E como eu consigo ajustar a frequência? Bom, se a frequência depende das dimensões, entende-se ou espera-se que alterando as dimensões dos elementos do conjunto, eu mudarei a frequência deles. Aqui podemos ver como mudanças específicas de dimensão no sonotrodo alteram sua frequência. Ao diminuir o comprimento do sonotrodo, aumentamos a sua frequência. Se removermos material da face ou da traseira do sonotrodo, aumentamos sua frequência. Ao passo que, avançando nos raios, diminuímos sua frequência. Aumentar lateralmente os rasgos do sonotrodo também diminui sua frequência. E diminuir o diâmetro do sonotrodo
também reduz a sua frequência. Então, de modo geral, operações das laterais do sonotrodo, usinagem das laterais, diminuem sua frequência, ao passo que operações no comprimento do sonotrodo, ou mesmo desgastes no comprimento do sonotrodo, aumentam sua frequência. É muito importante mencionar que operações para diminuir a frequência devem ser evitadas, por dois motivos. O primeiro motivo é que operações para reduzir a frequência têm como efeito colateral alterações no ganho do conjunto acústico. O segundo é que alterações nas dimensões laterais ou diâmetro causam proporcionalmente pouca variação na frequência. Assim, é necessário remover muito material da peça para alterar em poucos hertz a sua frequência. Por isso, devemos executar esse tipo de operação somente quando não há solução alternativa. Vimos que é necessário o ajuste da frequência do conjunto acústico. Se o conjunto acústico não estiver sintonizado, ele não funcionará. A condição conjunto sintonizado é necessária, porém, ela não é suficiente. A sintonia sozinha não garante totalmente que o conjunto acústico funcionará corretamente, pois além dela é necessário otimizar o acoplamento do conjunto. Note que na figura estão representadas duas interfaces. Nesta primeira, a face do sonotrodo tem um bom acabamento. Está limpa, lisa e sem ranhuras. Isso garante uma grande superfície de contato e um excelente acoplamento. Nesse caso, a maior parte da energia será transmitida para o próximo elemento do conjunto. Quanto mais energia é transmitida, melhor é o desempenho do conjunto. No segundo exemplo, a interface tem várias ranhuras e desgaste por conta do uso do equipamento. Esse desgaste diminui a superfície de contato e reduz bastante o acoplamento dos elementos, tendo como consequência a queda da frequência e do fator de qualidade mecânico do conjunto. Nesse caso, uma fração maior da energia é dissipada na interface, ao invés de ser transmitida para a realização da solda, ficando retida como calor no elemento com acoplamento ruim e no conjunto acústico como um todo. A consequência é o aquecimento e o estresse dos elementos do conjunto. Esse estresse gera perda de sintonia, que resulta em mais aquecimento, iniciando novamente o ciclo vicioso até a falha catastrófica do sistema por fadiga, com danos ao conjunto e ao gerador. Então, além de ajustar a frequência, além de manter o equipamento sintonizado, também é necessário garantir o acoplamento eficiente. O acoplamento e a sintonia vão determinar a impedância e o fator de qualidade mecânico do conjunto, e, consequentemente, a eficiência do conjunto em vibrar e entregar a vibração para a solda. Portanto, se existir algum tipo de trinca ou defeito no conjunto acústico, isso também vai afetar a impedância e, consequentemente, diminuir a eficiência e o fator de qualidade mecânico. Essa é a última aula do módulo de Fundamentos do curso Entendendo e Cuidando de Sistemas de Solda por Ultrassom. No próximo módulo, Manutenção, abordaremos os procedimentos, as práticas e as ferramentas utilizadas para empregar os conceitos adquiridos na otimização da manutenção dos equipamentos ultrassônicos. Até lá!